Na aula de hoje, nós vamos conversar como gerar emoções ou a razão em uma marca. Como que as pessoas trabalham isso nas marcas e como que você pode trabalhar na sua também. Essa é uma aula introdutória da aula de sinestesia. Então, existem alguns conceitos básicos que eu preciso ensinar para vocês nessa aula para que depois vocês aprendam melhor e se aprofundem na parte de sinestesia. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, dá like e qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que nós vamos respondendo. No mundo, tudo é branco ou é preto? É redondo ou é reto? É feminino ou é masculino? E isso representa o espectro da experiência humana. O que isso quer dizer? Que a emoção e a razão, eles estão dentro do psicológico, está dentro de nós, mas ele reflete também no mundo cotidiano. Então, tudo que nós vemos aqui no mundo físico, nós temos também a aplicação da emoção e da razão. De uma forma bem resumida, tudo que é redondo é emoção e tudo que é reto é razão. Tudo que é redondo é feminino e tudo que é reto é masculino. A mulher é a noite, então ela é a escuridão. E o homem é o sol, então ele é a claridade. E aqui nós temos os dois muito bem representados. E nessa aula a gente vai se aprofundar nisso. Então, a emoção ela é ligada ao instinto, à intuição, ao sentir, ao inconsciente. A resposta imediata é aquilo que nós agimos sem pensar, é aquilo que vem de dentro, vem do nosso emocional, vem do nosso ímpeto. É aquele eu lírico que você tem, isso vem do emocional. Já a razão, ela é associada ao pensamento lógico, análise, controle, planejamento e consciência. É quando você tem esse ímpeto de fazer algo, esse emocional, esse impulso, só que daí você para pensar. Você pensa e coloca o racional ali para entender aquela situação e ver se vale a pena ou não. Assim, a gente associa aqui entre o emocional feminino e a razão o masculino. Só que nós temos os dois dentro de nós. Nem o excesso de emoção é bom e nem o excesso de razão é bom. O equilíbrio, ele é a perfeição. Então, a gente sempre busca esse equilíbrio, tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito físico. Então, o equilíbrio desde um ambiente, o equilíbrio na sua roupa, na sua forma de falar, na sua criação de marca, no seu emocional, na sua forma de lidar com as pessoas, tudo você tem que buscar equilibrar, tanto o emocional quanto a razão, para você não ser uma pessoa muito impulsiva, explosiva, ou não ser uma pessoa muito cética, talvez alguém muito racional, sem emoção nenhuma. Então, é sempre o equilíbrio. E esses conceitos não fui eu que inventei, ele é o princípio do taoísmo, aqui o equilíbrio yin yang, basicamente. Só que eu gosto de trazer essa aula introdutória e falar sobre esses aspectos do yin yang, do feminino masculino, do preto e do branco, e dessa busca pelo equilíbrio, para vocês entenderem da sinestesia lá para frente. Que não pode ser só racional, não pode ser só emocional, não pode ser o excesso feminino, também não pode ser o excesso masculino, é o equilíbrio. Então você tem que fazer essa análise profunda na sua marca. O que é de elementos pesados e o que é de elementos mais leves, mais tranquilos ali. A gente tem que sempre equilibrar. Aqui é uma representação clássica do design, acho que muita gente já deve ter visto. Quem é o Kiki e quem que é o Boba? Para você perceber como os elementos, as palavras, elas têm esse emoção e razão. Quem é o Kiki? Qual que é o som de Kiki? É um som agudo, é um som que tem pontas. Kiki. Então, o Kiki é o elemento da direita. E quem que é o Boba? É uma palavra redondo, boba. Eu abro a boca para falar boba. Então, a gente tem aqui o elemento na esquerda. Então, nós temos a diferença ali do kiki e do boba. A própria palavra, ela tem essa nuance se ela é mais racional ou se ela é mais emocional. Então, observe também
nessa questão das palavras, como tudo é aplicado dentro da sua marca, como tudo é aplicado no som, como que você abre a boca para gesticular essas palavras? É uma palavra que demonstra muito mais a emoção ou é uma palavra que demonstra muito mais a razão? Aqui eu trouxe um exemplo assim bem forçado assim, ó, o ápice do emocional feminino e o ápice do racional masculino. O emocional feminino, nós temos ali uma mulher com os cabelos curvados, com esse elemento arredondado, com a roupa com brilho, a roupa maleável, então tem muitas curvas ali. E o masculino, nós temos os elementos retos, nós temos essa postura, esse empoderamento do homem. Só que engraçado que com o tempo foi se invertendo. Por exemplo, o homem utiliza muito mais cores escuras quando quer ser levado ao racional e a mulher as cores claras quando quer ser levado ao emocional. Mas isso é em questão da psicologia das cores e uma mudança que nós tivemos ao olhar as cores com os anos. Por exemplo, o rosa antigamente era associado ao masculino e o azul ao feminino. Isso é algo que a gente pode conversar mais para frente, não nessa aula, numa aula só de cores, que eu vou criar para vocês. Mas aqui eu trouxe mais como um exemplo das duas divisões, então do ápice do emocional e o ápice da razão, aquilo que as pessoas na sociedade julgam como o padrão, né? O estereótipo do feminino e o estereótipo do masculino, para vocês observarem como isso representa na roupa, na sua forma de vestir, no seu jeito de agir, a postura masculina está ali fazendo ângulos, ela está formando linhas, e já a postura feminina está muito mais leve, mais suave. Então, novamente, razão e emoção. E a busca pelo padrão do corpo também tem a ver com essa emoção e essa razão. A mulher, ela busca o corpo mais curvilíneo, para que tenha essas curvas, um peito bem arredondado, uma bunda ali volumosa, então tudo redondo. Já o homem busca a dureza, ele busca ali a parte reta, aquela postura masculina e todos esses elementos mais rígidos. Então, essa é os dois padrões, né? O padrão tanto feminino quanto o masculino, a emoção e a razão. Eu quero que vocês treinem o olhar e comecem a observar isso. O que é arredondado e o que é reto. O que é razão e o que é emoção. Mas então, um homem, quando ele quer trazer muito mais o emocional como uma forma de quebrar o padrão também, um padrão da sociedade, então ele usa roupas em tons claros ali, em tons avermelhados, rosa. Ele usa muita transparência e usa esses elementos arredondados também. Observe como a roupa dele não é estruturada, é uma roupa totalmente sem estrutura, bem maleável, formando o redondo ali, essa sensação de proximidade com o outro. Já a mulher, quando ela quer ser levada a sério no âmbito de trabalho, ela costuma utilizar as linhas retas. Então, a gente aqui tem uma inversão dos papéis. A mulher querendo ser levada para o racional, já que a mulher é sempre associada ao emocional, ela vai prender seus cabelos para não ter o movimento do cabelo, vai usar sempre muitas linhas retas e agora utiliza a cor escura também para trazer esse racional. Mas, porém, se você for analisar, ela tem uma quebra de padrão que ela está usando um brinco redondinho. Então, é um brinco ali que está trazendo uma feminilidade para ela também. Mas, numa observação geral, o que predomina ali são as linhas retas. Como eu mencionei, emoção e razão, ele é aplicável também ao mundo físico, não só o psicológico, ele é aqui no físico também. De um lado, nós temos um ambiente com cores em tons claros, textura aconchegante, linhas curvas, representando bastante a emoção. Já no outro ambiente, nós temos em tons escuros, alto contraste e linhas retas, representando a razão. Observe como o emocional parece ser um ambiente quente e a razão parece ser um ambiente frio. Está errado? Não, não está errado. Cada ambiente tem o seu contexto.
Você não vai ter um escritório de advocacia, algo assim, que trabalha, sei lá, com processos trabalhistas super pesado ali, alguma coisa extremamente séria, e um ambiente só com elementos arredondados. Você vai trazer muito emocional. Então, um equilíbrio com o ambiente ali com linhas retas seria o ideal para alguém que trabalha com uma área mais burocrática. Já alguém que trabalha com psicologia, uma psicóloga, não vai ter um ambiente extremamente racional, como nós temos ali aquele ambiente escuro, apenas com linhas retas. Não, vai ser um ambiente muito frio para essa pessoa. Quando a gente está ali numa terapia, alguma coisa, tem que ser um ambiente acolhedor. Então a gente trabalha essas linhas também para transmitir esse emocional da sua marca. Não adianta você ter uma marca que trabalha, por exemplo, que nem eu mencionei, com terapia, e você está apenas com elementos escuros, linhas retas, muita razão. Você não está trazendo o emocional. Ao mesmo tempo, não adianta você trabalhar em um ambiente burocrático, que você tem que ser racional, e trazer apenas linhas curvas. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Nunca se esqueça disso, busque o equilíbrio. Aqui eu trouxe dois elementos bem misturados também. Lembra que eu falei que os tons claros eram, não estão sendo mais tanto, associados à razão. O primeiro ambiente, ele tem bastante elementos curvos, um tom assim mais escuro. Você pode observar que é um ambiente de permanência, é um ambiente que você vai ter um encontro emocional com alguém. Pode ser ali uma comemoração de 10 anos de casamento, um encontro com os amigos, um aniversário. Então é ambiente emocional. Isso traduz pelos elementos curvos. Então, eu vou me reunir nesse ambiente para encontrar os outros e desfrutar de momentos com emoção. Já o segundo ambiente, ele tem as linhas retas, o tom é bem claro e há bastante frieza nesse local. Ele é um local para você, por exemplo, ir almoçar, resolver algum negócio, ter uma reunião rápida e sair. Não é um ambiente de permanência. Ele é um ambiente de resoluções racionais. Então, consegue observar essa diferença? Enquanto o primeiro é um ambiente emocional, que eu vou para sentir a emoção com as pessoas, o segundo ambiente é um ambiente racional, que eu vou para resolver problemas, para solucionar coisas, para ter encontros racionais. Observe isso na sua marca. A sua marca, o seu ambiente, ele é mais racional ou ele é mais emocional? Ele tem mais elementos curvos ou mais elementos retos? Comece a observar isso e lembre-se, busque o equilíbrio. Isso também é empregado nas plantas. Nós temos plantas que eles têm o seu formato mais arredondado e nós temos plantas que têm o formato mais reto. Por exemplo, a espada de São Jorge, que realmente parece uma espada, ela tem um elemento pontudo, ela é reto, ela é o kick, ela é a razão. Então, isso é traduzido também na natureza. A mesma pessoa com dois elementos diferentes no cabelo, um demonstrando o emocional, essa mulher selvagem com o cabelo bagunçado, ali bem natural, e com a curvatura do cabelo, não é um cabelo liso, não é um cabelo emocional. A segunda, nós temos o cabelo totalmente racional, linhas retas, corte reto. Ela é bem nesse padrão. Então, a gente tem uma representação da mulher selvagem, ali uma mulher mais emotiva, e o outro uma representação de uma mulher mais racional, profissional, talvez CEO de alguma empresa, não sei. Ambas são aqui. Só que aqui você consegue observar como esses elementos estão também na gente. Às vezes nós temos feições que são mais emocionais, às vezes nós temos feições que são mais racionais. Como que é a estrutura do seu rosto? Como que é a maciez do seu corpo? Você tem mais músculos ou você tem o corpo mais arredondadinho? Você tem elementos mais arredondados? Isso tudo sempre está representado. É só você começar a trabalhar a sua análise visual. Olhe para os seus elementos. Olhe, você tem uma sobrancelha grossa, ela é mais arqueada ou ela é mais reta? A sua boca mais arredondada ou é mais reta? Tudo isso representa também.
tanto na emoção quanto na razão. E lembre-se, a gente tem que buscar o equilíbrio. Sempre busque o equilíbrio. Designs de marca. O primeiro representando o emocional e o segundo representando a razão, tanto na postura quanto na tipografia, nos elementos, tudo muito bem representado. Ambos aqui eu escolhi com cores claras para você entender que não é apenas a cor que representa o emocional de uma marca, mas sim os elementos, a postura, a textura, é todo o conjunto da obra. Arredondado, emocional, reto, com linhas assim bem marcantes, razão. Vendo a diferença? Aqui tem alguns elementos práticos. Como é que você está usando isso na sua marca? Você está usando mais elementos retos, mais elementos curvos? Como que é a sua postura? Como que é a tipografia que você está usando? Comece a observar esses elementos também. E a perfeição é sempre a natureza. A natureza, ela é o equilíbrio. Nós temos tudo. Nós temos desde a delicadeza das plantas, o maleável da água, a água que se mistura, como nós temos a rigidez das pedras lá no fundo. Nós temos esses elementos bem fortes. Aqui, quando você quiser buscar inspirações, olhe sempre para a natureza, porque ela tem o equilíbrio perfeito. E é isso aqui que eu quero que você entende e aplique na sua marca. Nem o excesso de florzinha, nem o excesso de rochas. É sempre o equilíbrio. E na construção, nós temos isso na construção também. Ambos são elementos duros. Porém, nós temos o excesso do emocional, o excesso de linhas curvas. Essa é uma obra de Gaudí, fica na Espanha. Esse excesso de linhas. E no outro, nós temos uma imagem de São Paulo, que é o excesso de razão, o excesso de linhas retas. Em ambos, dá estranheza. Ambos são construções, ambos são duros, ambos são concretos. Porém, um é excessivamente redondo e o outro é excessivamente reto. Observe como nenhum dos dois é agradável, nenhum dos dois você se sente confortável, você sente uma certa estranheza naquilo ali. Por quê? Porque eles não têm um equilíbrio. Um tem de mais emoção, o outro tem de mais razão. Se misturassem os dois, talvez nós teríamos a perfeição e não apenas os dois polos opostos. Aqui eu trouxe o equilíbrio. Então, o que é esse equilíbrio? Uma rua de São Paulo extremamente arborizada. Então, nós temos a dureza, o reto, que é a razão, e nós temos o emocional, que é essa natureza, esse maleável, esse arredondado, o natural. Então, aqui nós temos um equilíbrio, um lugar assim aconchegante, bom de caminhar. E o mesmo acontece em um ambiente que é planejado, que é muito estrutural. Por exemplo, a segunda foto, quase tudo que você vê é construído, porém se torna um ambiente acolhedor porque tem bastante planta, porque as linhas são curvas também, porque tem essa mistura entre o reto e o redondo. Não é apenas um e nem apenas outro. É os dois ali, unidos, os dois dançando em conjunto. É isso que vocês precisam aplicar na sua marca. Os dois dançando em conjunto, tanto o emocional quanto o racional. Então, se você acha que é apenas uma cor que transmite uma emoção, você está completamente errada. Uma cor isolada, ela não é capaz de transmitir um emocional complexo de uma marca ou de uma pessoa, de um ambiente. Não. A gente tem que analisar o todo. E o que é esse todo? Por exemplo, de um ambiente, nós vamos ter a iluminação, a textura, os elementos que são dispostos, o tamanho do espaço, se é um espaço muito grande, é um espaço muito pequeno, o conforto, a cor, claro. Então, é sempre essa união dos elementos. E numa marca, ali, num design, o que vai ser? Vai ser a tipografia, vai ser a textura, a imagem de fundo que você está ilustrando, como que essa pessoa vai se portar, como que essa pessoa vai falar, ela vai gesticular bastante ou ela vai falar assim de uma forma bem carinhosa. Então, tudo isso você tem que entender, misturar eles e não olhar apenas por partes. É a união. É por isso que a primeira aula que eu dei foi o de mood boards,
que é para você olhar o todo, isso é extremamente importante, que daí, então, nós vamos olhar as partes. Agora a gente está olhando essa parte razão e emoção. Na próxima aula, nós vamos entender mais sobre a sinestesia, como pôr em prática. Só que aqui eu quero que você entenda que uma textura áspera, ela é racional, ela é dura, então ela é fria. E uma textura maleável, então ela é feminina, ela é emocional. Eu quero que você entenda essa diferença. Mulheres posando para foto, todas em postura emocional, todas fazendo posturas redondas. O que é uma postura redonda? É quando ela está assim, encolhida, juntinha, maleável, ela não está rígida, ela está maleável, ela está com fluidez, ela está encolhida, o corpo está próximo dela. Observe que mesmo o tom sendo vermelho, normalmente um tom provocativo, chamativo, as imagens aqui elas são bem emocionais. Parece que a modelo está falando com você. Ela está ali transmitindo uma sensualidade, um aconchego, um olhar ali atento a você. Então essa postura é emocional, é uma postura que ela está juntinha ali junto com você. Já aqui também estão na cor vermelha, mas ela não está com a mesma postura de antes. Ela não está com as posturas emocionais, ela tem uma postura de razão. Ela está mostrando as linhas retas, os ângulos. Então, observe como não é a cor, não é apenas o local. Eu trouxe locais neutros para vocês compararem. Não é apenas o local, é a postura que essa pessoa está fazendo, é o ângulo, é o elemento, é redondo ou é reto? Qual dos dois que é? Como que você vai se posturar ali para tirar essas fotos? Então, tudo isso comunica, e comunica mais do que você imagina. Então, utilize isso como uma prática. Você quer falar com uma pessoa, você quer ser emotiva com aquela pessoa, empática, una seu corpo, esteja com a mão perto uma da outra, esteja mais encolhida, mais redondinha. Você quer demonstrar poder? Estufe o peito e mostre os ângulos. Mostre o ângulo do seu braço, mostre o ângulo ali do seu cotovelo, das suas pernas, deixa mais aberta, mostra esses ângulos, essas linhas retas. Tudo isso aqui você pode utilizar tanto numa reunião, nas suas fotos, gravando aulas, igual eu estou fazendo aqui. Eu quero que você tenha consciência disso e aplique na sua marca. Aqui é um dos princípios. Eu trouxe duas imagens, tanto da Virgem Maria quanto de Jesus. Maria com o seu véu em cima, azul, e Jesus com a parte interna dele ali azul, ambos com contraste. Então, o azul, a gente pode conversar isso mais futuramente numa aula só de cores, mas o azul era associado ao feminino, ao melancólico, ao emocional. E o vermelho era associado ao masculino, à ação, ao terreno, ao sol. Então, tudo isso nós temos os dois opostos aqui. Eu deixei, então, se vocês quiserem tirar um print, dá uma olhada para acessar depois. Ali, a imagem de Maria mostra que ela, na parte externa, ela é divindade, mas o seu corpo é terreno. Já Jesus é o oposto. O seu interno é divindade, mas o seu corpo é terreno. Então, o vermelho representa o terreno, aquilo que está na terra. E já o azul representa o céu, a divindade. Aqui, obras-primas ali, obras de arte, sempre representam bastante esses elementos de cores, de linhas. Então, começa a observar isso. Vocês querem uma aula só de análise de artes? Se você quiser uma aula, deixa nos comentários aqui que a gente pode fazer. E por fim, o que eu mais repeti aqui, eu quero que você busque o equilíbrio. Eu não quero que você seja um extremo. Eu não quero que você pese demais na razão e nem pese demais no emocional. Não é porque você tem o arquétipo da inocente que você vai ser somente emoção. Não é porque você tem o arquétipo da governante que você vai ser somente razão. Quando falarem que que a mulher tem que buscar a feminilidade, não sei o quê, pipipi, popopó, esqueça, gente, busca pelo equilíbrio.
Uma mulher extremamente feminina, ela não vai ter aquela força guerreira dentro dela para proteger uma família. E um homem extremamente racional não vai ter a emoção suficiente de proteger uma família. Então, quando você escutar um extremista ou alguém falando nesse sentido de que o ideal feminino é aquele excesso de feminilidade, o ideal masculino é o excesso de masculinidade, você sempre suspeite, porque existem filosofias muito antigas, o taoísmo é antiguíssimo, que fala sobre essa busca do equilíbrio, tanto emocional quanto físico. Então, tudo que está aqui no âmbito terreno, como no nosso emocional ou no nosso espiritual, você tem que buscar o equilíbrio. E na sua marca também, por favor. Ficou com alguma dúvida? Gostou dessa aula? Deixe aqui nos comentários, já aproveita, dê o like e se inscreva, porque toda semana nós estamos postando uma aula para você aplicar os conceitos do branding emocional na sua marca.